aproveitar que o Constantino mencionou aqui o embate com Silas Malafaia, porque nessa mesma entrevista que concedeu hoje a Auriverde Brasil, Bolsonaro comentou as críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia durante a entrevista à Folha no começo dessa semana. O pastor chamou o ex-presidente de covarde e de porcaria de líder pelo seu posicionamento nas eleições municipais. Vamos ver então a resposta de Bolsonaro. Sempre conversei com ele. Ele tem um gênio explosivo, tá? Tem uma visão realmente muito boa das coisas, mas como ser humano, no meu entender, dá uma pisada na bola. Pelo amor de Deus, eu vou entrar nessa briga com o Malafaia? Não vou. O Malafaia sempre foi muito importante para nós. Não conversei nem por telefone com ele depois desse episódio. Talvez te converse, talvez, né? Se ele ficar um pouco mais calmo. Ele que devia pedir calma para mim como pastor, não eu para ele. Né? Exato. Até porque qualquer briga nossa aqui, hoje, fortalece o PSOL em São Paulo. E aí, Silvio, uma boa resposta? Eu acho que sim, Brown. Bom, vamos lá. Primeiro a resposta, então, que você traz aqui. Acontece, às vezes, de pessoas que estão do mesmo lado da trincheira se desentenderem, ou por coisas pequenas, ou por coisas grandes, mas se tem maturidade dos dois lados, se os dois aceitam ceder, conversar, colocar pingos em is, as coisas se resolvem. É assim que funciona quando se estão do mesmo lado, né? Os dois estão do mesmo lado da trincheira. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma certa perda de tempo em relação a esse debate envolvendo o Pablo Marçal. Quem votou no Pablo Marçal, e desde o domingo, Brown, nós estávamos aqui, nós três, né, na cobertura, e eu me recordo de ter dito isso com todas as letras. Não se deve desprezar, não se deve deixar de entender o que significa 1.700.000 votos para o Pablo Marçal. É muito voto. Então isso não pode ser descartado, desprezado, não, precisa ser compreendido, precisa entender qual é o recado que esse eleitor deu nas urnas. Esse é um ponto. Mas o Pablo Marçal, ele ficou em terceiro lugar. Agora, a eleição não acabou em São Paulo. Essa é a eleição que realmente importa do ponto de vista nacional. É o centro financeiro, é o centro que impacta eleitoralmente o Palácio dos Bandeirantes lá na frente em 2026. Também a eleição nacional. E neste momento, o Ricardo Nunes representa um lado. O outro lado é o Boulos. Não preciso aqui listar as credenciais de Guilherme Boulos. Acho que a maioria todo mundo já sabe. É muito complicado, a menos que o eleitor paulista entre num transe ideológico amalucado, que alguém que depositou um voto no Pablo Marçal, ou seja, queria alguém mais à direita do que o Ricardo Nunes, que não é um representante do campo da direita, ele é afiliado ao MDB, ao centro, ao centrão, tem na vice, como foi dito aqui pelo Rodrigo, o Melo Araújo, este sim é um representante da direita. É muito complicado entender que alguém que queria um prefeito mais à direita vai votar na extrema esquerda, no Guilherme Boulos. Só se acontecer algum tipo de transe ideológico mesmo, e São Paulo vai se tornar um case para ser estudado. A cabeça do paulistano vai se tornar algo... Então, eu acho que está muito claro, é matemática, é aritmética. Esse eleitor do Marçal, a maioria, talvez alguns não queiram votar, porque, enfim, não se sintam representados, mas a maioria expressiva vai depositar o voto no Ricardo Nunes, porque não quer o Guilherme Boulos, não quer o Lula aqui em São Paulo, porque essa maioria comemorou a derrocada da esquerda nesta eleição. Nas capitais e nas 103 cidades, tem 52 disputas abertas ainda, que tem segundo turno, que é onde importa. São cidades onde tem, do ponto de vista eleitoral, não estou dizendo que a vida das pessoas em cidades pequenas não importa e que o prefeito não importa. Sim, e muito. Mas é onde impacta do ponto de vista nacional, eleitoral. São Paulo tem 9.300.000 votos. É muita coisa. Então eu acho que é hora de colocar uma pedra em determinados assuntos, é hora de virar determinadas páginas e entender quem está de que lado da trincheira. Essa é a hora.
E apesar de Bolsonaro ter dito que não conversou com Silas Malafaia, o pastor declarou que se entendeu com o ex-presidente. Em uma entrevista ao Estadão, ele afirmou que trocou mensagens com Bolsonaro depois de suas declarações repercutirem na imprensa. Malafaia disse também que o ex-presidente ficou aborrecido, mas reforçou a ideia de que ele cometeu um erro ao não demonstrar apoio aos candidatos Ricardo Nunes, em São Paulo, e Eduardo Pimentel, de Curitiba, que recebem o apoio do PL para o segundo turno das eleições municipais. Piotr. Acho que está muito claro. O Silvio já foi ao ponto aqui. Nós estamos no segundo turno. E se o Malafaia disse que, obviamente, o pastor Malafaia, Silas Malafaia, disse que conversou com o Bolsonaro por zap, ou seja, por mensagem, essa conversa aconteceu. Talvez não numa longa conversa ali pessoalmente, isso talvez não tenha nem dado tempo, até por uma questão de localização geográfica de um e de outro. E o que foi no primeiro turno, foi no primeiro turno. Agora tem uma eleição. Segundo turno, é outra eleição. E nós temos o candidato, sim, que é o candidato do eleitor de direita, que é o Nunes, e o candidato que é governista, do ponto de vista federal, da esquerda, apoiado por Lula, que é o Boulos. Vamos lá. Marçal ficou fora do segundo turno, perdeu. Ele chegou a fazer uma declaração que estava esperando um pedido de desculpas do governador Tarcísio, do candidato Nunes, o prefeito que concorre à reeleição, e do ex-presidente Bolsonaro. Mas quem foi o candidato no primeiro turno que mais ofendeu os outros concorrentes? Com criação de codinomes, apelidos sempre jocosos. Ele pediu desculpas às outras pessoas também. Então, mas tudo isso também, nesse momento, pouco importa. A questão é, Marçal não está mais no jogo, Marçal não tem votos. Os votos que ele teve foram no primeiro turno, no segundo turno o eleitor. É sempre importante a gente dizer isso, o eleitor pensa com a cabeça própria. Não tem essa coisa de o messiânico que leva seus votos para um lado e para o outro. Não, isso cada vez está menor. Neste caso do eleitor de direita, que é muito mais esclarecido, que não é partidário de seita, que não é partidário dessas coisas todas, ou seja, é uma escolha muito mais pragmática, que combina com os valores dele, esse eleitor vai decidir por si próprio. E, claro, por uma questão de lógica, ele vai muito mais, na maioria dos casos, na maioria dos eleitores que votaram lá em Marçal, ou que votou lá em Marçal, essa maioria vai votar agora em Nunes. Tudo leva a crer. Saiu até uma pesquisa da Paraná que já demonstra isso claramente. Mas, enfim, nós estamos no segundo turno, é isso que importa. Tem dois candidatos. Tem o futuro de São Paulo pela frente, é isso que importa. Essas coisas comezinhas de quem chegou na política ontem, enfim, calma. Nada disso é mais importante do que o futuro da cidade de São Paulo e dos paulistanos. É isso que importa.